Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a aula de geografia, tá certo? Então vocês vão assistir aos vídeos que foram linkados e os exercícios do livro que eu vou falar agora. Então, em relação à geografia, sexto ano, no livro didático de vocês vão abrir na unidade 2, capítulo 5 e 6, onde tem um conteúdo relacionado à Terra no universo, forma e movimentos da Terra. Tá? Então, os exercícios do capítulo 5 e 6 da unidade 2. Tá? Sétimo ano, unidade 1, capítulo 3 e 4, o assunto regiões brasileiras. Oitavo ano, unidade 1, capítulo 3, regionalização socioeconômica. Nono ano, unidade 1, capítulo 3, globalização e questões ambientais. Então, o que vocês vão fazer? Prestar atenção nos vídeos, nas videoaulas e resolver os exercícios que vocês têm no livro de vocês, tá certo? Mais uma vez, qualquer dúvida é só entrar em contato. Fiquem com Deus e até breve. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giordano, professor de Geografia, e hoje nós iremos trabalhar com conteúdo também muito importante, um conteúdo muito amplo. Globalização. Não te esquece, vai lá, digita lá no Google, aulalivre.net, baixe os materiais gratuitamente desta aula aqui, faz os exercícios e tira as dúvidas, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando nós falamos de globalização, primeiramente que nós temos um conceito que não é uma unanimidade. Por quê? Porque a globalização, ela tem algumas questões aí divergentes. O que tu tem que pensar? A maior parte dos autores trabalha com o início da globalização quando? Com as grandes navegações dos portugueses e dos espanhóis. Mas vamos lembrar, não que antigamente ou antes disso não tenha existido algo semelhante, ok? Vamos pensar nisso. A globalização, e aqui nós iremos trabalhar com as grandes navegações dos portugueses e espanhóis. Esta globalização, ela é um processo. E esse processo, ele é dividido em 4 fases. O que nós temos que saber? Que cada fase, ela dá uma contribuição, ela dá uma expansão a este processo de globalização. Portanto, a primeira fase, século XV até a Revolução Industrial, que nós vimos Revolução Industrial na última aula. Vamos lembrar que aqui nós temos o surgimento, o embrião do quê? Do capitalismo, sistema que hoje nós vivemos, nós convivemos, melhor dizendo, com ele, né? Então associa isso. A primeira fase, então, século XV, né? Até a Revolução Industrial. A partir disso, como a Revolução Industrial ela muda as relações do espaço geográfico mundial, nós teremos uma outra fase. E esta fase, ela vai o quê? Da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que aqui, neste processo, que envolve o quê? Desde ali 1800 e pouco até 1945, mais ou menos, nós temos uma expansão muito grande do capitalismo. Vamos lembrar que ainda aqui existiam países no mundo subdesenvolvido que eram colônias dos europeus, principalmente no continente africano, ok? E aí o que tu vai associar? Que a terceira fase, ela vai ser da Segunda Guerra Mundial a 1989. Ou seja, este período é chamado de Guerra Fria. E aí, pessoal, eu vou explicar uma questão para vocês. Talvez vocês nunca tenham se dado conta, mas a indústria cinematográfica trabalhou e muito em cima dessa Guerra Fria. Tu quer ver um detalhe?
Olha depois com calma estes filmes. Rocky Balboa, Olhos de Tigre, Rambo, Top Gun, só para citar esses três. E observem como nós tínhamos uma relação de capitalismo e socialismo. A indústria cinematográfica mostrando o quê? Que o capitalismo era o bom, era o ideal, e que o socialismo era ruim, era negativo. Estes filmes teve uma forte contribuição ideológica para a formação da opinião pública. Nós aqui no Brasil éramos o quê? Alinhados ao capitalismo, a Hollywood. Então, esses filmes que todos vocês assistiram certamente ou vão assistir, têm a influência deste período aqui, dessa terceira fase da Revolução Industrial, não, da globalização, ok? E por fim, pessoal, nós temos a quarta fase, a nova ordem mundial, ou seja, é agora, é agora. Nós estamos falando de agora. E por que termina em 1979? Porque em 89 é quando cai o Muro de Berlim e marca simbolicamente o fim da Guerra Fria, ok? Lembrando que a nova ordem mundial, o conceito de globalização, ele se expande e começa a aparecer de maneira muito mais intensa. Porque agora, praticamente, o mundo inteiro é capitalista. Aqui na terceira fase, tu tinha o capitalismo e o socialismo. O processo de globalização, ele tem no seu DNA o capitalismo. Não te esquece disso. A globalização está no DNA dela, ela é capitalista. Então aquela divisão, aquela bipolaridade da terceira fase, digamos que impediu a expansão desse processo. Como na quarta fase agora nós falamos praticamente, em quase todos os países do mundo, de capitalismo, então nós vamos ter uma expansão. E nós veremos que essa expansão ela vai trazer benefícios e malefícios. Ou seja, a globalização, pessoal, ela é contraditória. Não vamos cair naquilo de achar que vivemos numa aldeia global. Cuidado, pessoal. A globalização, ela é, antes de tudo, uma integração econômica, uma integração de mercados entre os países. Ah, professor, mas eu me lembro daquela música do John Lennon, Imagine um Mundo Sem Fronteiras. Isso é uma aldeia global. Sim, a música é uma aldeia global, mas nós aqui atualmente não temos isso. Pergunta para os mexicanos o que eles têm que passar para atravessar a fronteira com os Estados Unidos. Tem um muro separando os dois países. É um exemplo disso. Que globalização é essa? Que aldeia é essa que tem um muro separando os dois países? E lembrando, eles fazem parte do mesmo bloco econômico, o NAFTA, né? São algumas das contradições da globalização, ok? Então acompanhe aqui comigo. Outra questão importante, as transnacionais. Vamos lembrar, pessoal, que as transnacionais, elas são o principal, né, ou um dos principais agentes dessa globalização. Talvez podemos dizer isso, com certeza, né? É praticamente certo nós podemos afirmar isso, que as transnacionais hoje elas possuem um poder maior que dos Estados. E do século XIX até o século XXI, elas ganham cada vez mais forças. Muitas políticas que os Estados fazem é para favorecer o quê? As transnacionais. E observem aqui um exemplo. Nós temos a comparação da velocidade, a relação tempo e espaço. Eu pergunto para vocês, o espaço no mundo ele continua o mesmo? Claro que sim, né, pessoal? A Terra continua a mesma. Porém, o tempo de deslocamento é o que modifica. Então, vamos lembrar. Aqui, vocês podem olhar com mais detalhes, nós temos a comparação de períodos e a velocidade de transportes. O transporte, ele é um fator que também auxilia neste processo de globalização, também no processo de informação, ok? Acompanha porque isso aqui é importante. Outra questão essencial. Quando nós falamos das características da globalização, nós trabalhamos com a seguinte questão. Olha para cá. Os pilares desta globalização é o quê? O capital e a tecnologia. Como assim, professor? Quer dizer, então, que quem tem capital e tecnologia manda no mundo? Perfeito. Ô, professor, o Brasil tem tecnologia? Pouquíssimo. Tem capital? Sim, nós somos a sexta economia do mundo. Sexta economia do mundo, o Brasil, isso mesmo, em produção. Claro que isso não quer dizer praticamente nada em termos de qualidade de vida.
Até porque isso não mede a concentração dessa produção. Mas fiquem espertos, nós no Brasil temos capital, não temos tecnologia. Os países que eu mencionei na aula 7, da Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão e agora a China, são os países que mais detêm capital e tecnologia. Logicamente, são os países dominantes no mundo que nós vivemos. Outra questão importante, o consumo, né, pessoal? O consumo baseado o quê? Nos produtos que nós utilizamos. Cada vez mais nós consumimos mais. E não se esqueçam disso, façam relações com isso. O consumo, ele traz uma degradação maior ao meio ambiente, certo? Lembra disso. Vamos lembrar também da formação dos blocos regionais ou dos blocos econômicos, é a mesma coisa. Vale lembrar que os blocos econômicos, eles não foram criados todos eles nesta fase atual da globalização. Não. A União Europeia, por exemplo, ela é discutida, né, de uma maneira diferente desde a década de 50. Né? Outros blocos econômicos surgiram antes da década de 90. Mas, como o mundo inteiro praticamente torna-se capitalista, agora, na quarta fase, nós temos a formação dos blocos econômicos, que é uma forma o quê? Dos países se organizarem regionalmente para competir na economia mundial. Vale destacar alguns blocos econômicos. A União Europeia. A União Europeia é o bloco mais avançado que existe no mundo, avançado em termos de integração. Eles possuem, por exemplo, uma moeda única, o euro. Não é todos os países que adotam, mas eles têm essa moeda única. Nenhum outro bloco econômico possui isso. Vale lembrar uma questão de atualidade. A União Europeia agora, em 2012, está sofrendo muito com uma crise econômica. Países como Espanha, Portugal, Grécia e Itália estão com um desemprego crescente. E as consequências, pessoal, elas vão ainda durar um bom tempo. O futuro da União Europeia, a curto prazo, é nebuloso. Não te esquece disso. Então, pessoal, vamos lembrar do Mercosul. Agora, vamos pensar o seguinte, a Venezuela em 2012 entrou para o Mercosul. Por que ela entrou? Porque o Paraguai foi suspenso provisoriamente, em função de um golpe parlamentar realizado no país, certo? Vamos lembrar também de outros blocos econômicos, o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a CEI, que são os países que faziam parte da União Soviética, entre outros do mundo, ok? Outra questão, internacionalização dos fluxos de capitais, uma ampliação desses fluxos, ok? Outra questão, o neoliberalismo. O neoliberalismo, que é uma releitura daquele liberalismo clássico. O que ele prega? Quais são as suas características? As privatizações, ou seja, tirar do Estado o domínio das estatais. Arroxo salarial, diminuição de direitos trabalhistas. E outra questão que é muito importante, o Estado mínimo, ou seja, o Estado deve atuar minimamente na economia, ok? E por fim, as transnacionais, que nós tínhamos mencionado anteriormente e que agora nós vamos ver alguns exemplos de transnacionais. Olha lá, qual delas tu já utilizou alguma vez na vida? Te garanto que são várias. Sim ou não? Este primeiro aqui, vai dizer, né? Quem não comeu um McLanche feliz da vida, né? Olha lá, Coca-Cola, Adidas e assim por diante. Essas são as empresas que atuam no mundo inteiro. Transnacional pode também ser chamado, algumas vezes, de multinacionais, tá? Algumas pessoas chamam de multinacionais. As duas nomenclaturas se referem à mesma questão. Porém, o termo transnacional, ele é mais adequado, ok? Vamos lembrar sempre disso. E agora, pessoal, nós vamos pensar o seguinte. As transnacionais, elas atuam no mundo inteiro. Elas fizeram com que ocorresse uma nova divisão internacional do trabalho, a DIT. Qual é a grande questão? Até a década de 70, principalmente, década de 80, essas transnacionais, elas tinham a produção no seu país de origem. Vamos pegar um exemplo. O tênis Nike era feito nos Estados Unidos. O carro da GM, feito nos Estados Unidos. A Volkswagen produzia carro na Alemanha.
e assim por diante. A partir da década de 80, ocorre o quê? 80 para 90. Uma pulverização deste processo produtivo. Vamos lembrar mais uma vez, o lucro, ele é o quê? A miragem do sistema capitalista. Então, agora vai ser o seguinte, onde tiver o maior lucro, tu vai produzir. Então, qual foi o processo que aconteceu? Os países desenvolvidos transferiram as suas fábricas, as suas unidades produtivas para os países subdesenvolvidos, né? Vamos pegar um exemplo disso, a fabricação do tênis Nike. Hoje, ele acontece aonde? Se tu tem um tênis Nike, pode olhar ali na etiqueta, eu te garanto. É Indonésia ou Vietnã. Comenta ali embaixo se eu estiver errado. Ou China, tudo bem, mas principalmente Indonésia e Taiwan. Se for Brasil com Z, não vale. Tem um esqueminha por trás disso que depois eu falo, ok? Então, não te esquece. O processo produtivo, ele mudou. Ele foi dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. Hoje, produzir tênis Nike, por exemplo, no Vietnã, tu tem uma mão de obra muito barata, o que nos Estados Unidos seria muito mais cara. Portanto, onde é que o lucro é maior? Produzir Nike nos Estados Unidos ou no Vietnã? Na Indonésia? Lógico que é no segundo caso. Portanto, esse processo produtivo gera um lucro que volta para esses países. A sede dessas transnacionais continua nos países desenvolvidos. O escritório da Nike continua nos Estados Unidos, mas as suas unidades, as suas fábricas estão espalhadas no mundo inteiro, onde der mais lucro. Essa é a grande questão que tem que associar. Certo, pessoal? Então, fica muito antenado nessa relação, porque hoje em dia perdeu o sentido de dizer, eu tenho um produto, ele é importado. Tu vai dizer, importado da onde? Da Indonésia? Do Vietnã? Isso aí é uma questão importante e interessante de analisar. Certo, turma? E por fim, mais uma questão relacionada a este tema. Olha lá. Quando nós falamos no caso do Brasil, vamos pensar a GM. A GM, ela tem fábricas em vários lugares. No Rio Grande do Sul, por exemplo, no município de Gravataí, tem uma fábrica da GM. Esta fábrica aqui, ela dá lucro. A fábrica original da GM lá nos Estados Unidos, ela não dá lucro, ou dá um lucro muito pequeno. Quais são os fatores? O de localização, ou seja, a mão de obra aqui é mais barata e o próprio governo incentiva nessa questão, certo? Bom, pessoal, então tá, né? Vocês esperaram aí. Eu disse que eu ia falar o Brasil com Z. Sabe qual é a grande questão? Quando nós temos um tênis Nike com uma etiqueta de Brasil com Z, é porque um processo produtivo mínimo, muitas vezes, de só colocar a etiqueta, ocorre no Brasil. Essa é a grande questão, ok? Então, não te esquece disso. Feito, pessoal? Então, na aula de hoje, nós trabalhamos com globalização. Nós vimos o quê? O surgimento, as fases, as características e os principais agentes deste processo, que continua, ele não para, ele está ainda em expansão. Nós estamos hoje numa fase e ela, pelo visto, está cada vez o quê? Indo mais à frente. Nós não temos uma noção de até onde ela vai. Esta é a globalização. Feito, pessoal? Então tá, encerramos agora este nosso ciclo de aulas de revisão. Espero que tenha ajudado muito vocês para vocês conseguirem ir muito bem nas provas de geografia dos vestibulares que vocês vão realizar. Boa prova, um abraço e até mais. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis. Olá, estudante, tudo bem? Sou o professor Rogério de Geografia, faço parte da equipe de professores do ESAG. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre um dos temas em Geografia muito importante e que cai bastante em vestibulares e Enem. Que tema é esse? A chamada questão ambiental.
você com certeza já viu notícias, já deve ter participado de discussões sobre a temática ambiental. De uma forma geral, nós temos vários caminhos que esse assunto poderia levar. Um desses caminhos, e um muito importante no vestibular, é justamente o que diz respeito às grandes conferências ambientais. É o cenário político onde os países do mundo todo assumem compromissos, discutem, debatem sobre os problemas ambientais que atingem o mundo. Bom, isso é um caminho que a temática ambiental vai levar, mas é um caminho muito importante para o Enem e para o vestibular. Vamos lembrar então quais são as principais conferências ambientais? Vem comigo. Bom, temos um ano importante na década de 70, 72, porque a primeira grande conferência acontece. A Conferência de Estocolmo. O vestibular gosta de vez em quando, citar essa conferência, suas questões. Por quê? Porque ela inaugura a ONU, a Organização das Nações Unidas, como a grande responsável em relação a estimular esse debate, estimular de uma forma geral aí quais são as preocupações ambientais que devem ser e como devem ser tratadas. 72, Estocolmo é a primeira conferência. Nenhum compromisso é assumido. Mas temos uma herança importante, e isso o vestibular gosta de colocar também. Foi nessa conferência que a ONU não só se coloca como a grande organizadora dessas conferências ambientais, como é criado nessa conferência o braço ambiental da ONU, que nós conhecemos por uma sigla, PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Hoje se fala muito dessa sigla, dessa parte da ONU, só que ela foi criada nessa primeira conferência, daí a sua importância. Uma importância mais histórica, simbólica, nenhum compromisso foi assumido, só que aí a ONU, ela cria uma divisão específica para tratar dessas questões ambientais, certo? Primeiro, década de 80, aí acontece, na verdade, um compromisso, não é uma conferência, mas sim um primeiro grande compromisso ambiental, tomado em conjunto aí numa esfera de política mundial. Famoso Protocolo de Montreal. Você lembra onde fica Montreal, não lembra? Montreal é uma cidade canadense, na parte francesa do Canadá. Qual a importância desse protocolo? Na década de 80, uma preocupação muito forte aí em relação ao meio ambiente era o buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada na nossa atmosfera que serve para proteger aí de parte da radiação, filtrar parte da radiação solar e principalmente seus efeitos nocivos. Pois é, vários estudos, pesquisas apontavam que essa camada de ozônio estava sofrendo uma corrosão, ela estava ali sendo rarefeita, estava criando-se um buraco. E o principal responsável por esse buraco era o CFC, o clorofluorcarbono. É um gás que na época era muito utilizado em sprays, aerosóis, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras. Qual foi a proposta desse protocolo? Um compromisso para erradicar o uso desse gás, deixar de ser usado. Inicialmente, poucos países assinam esse protocolo, 24 países entram de cara no protocolo, só que posteriormente vários novos países vão aderindo e ele se torna um protocolo muito importante, porque ele é um marco, um avanço como um compromisso ambiental assumido por vários países. Nesse caso, especificamente para combater o buraco na camada de ozônio, deixar de se usar, erradicar aí gradativamente o CFC. Bom, década seguinte, 1992, o palco agora é o Brasil, Rio de Janeiro. Rio 92, também chamado de Eco 92. Rio de Janeiro serve como palco para até então a maior conferência ambiental já realizada. Aqui no Rio de Janeiro, líderes do mundo inteiro, pesquisadores, cientistas, ONGs participam dessa conferência. Ela é um palco, na verdade, de discussões ambientais, mas dois documentos são muito importantes nessa conferência. Primeiro, a Carta da Terra. A Carta da Terra é como se fosse o resumo de todas as discussões, todos os pontos que foram levantados nessa conferência e que posteriormente poderiam dar continuidade em reuniões menores, as convenções ambientais. Depois, outro documento importante e muito, obviamente, cobrado pelos vestibulares é a chamada Agenda 21. Já ouviu falar dela, né? Agenda. O que geralmente se escreve numa agenda? Compromisso, certo? Quando você tem um compromisso, você anota numa agenda. Essa Agenda 21 era justamente o conjunto dos compromissos que os países participantes dessa conferência assumiriam como pauta para uma preocupação ambiental. O que cada país poderia fazer para diminuir os problemas já existentes e evitar novos problemas da área do meio ambiente. São dois documentos muito importantes porque eles basicamente elevam as preocupações ambientais a um nível global. Um ponto importante dessa conferência foi a percepção de que alguns
alguns problemas específicos precisariam ser tratados em escalas menores, em esferas menores de discussões. Então, assim, percebemos que temos muitos problemas ambientais. 2 pontos são os mais preocupantes, foram os mais preocupantes na época. A questão da biodiversidade, a riqueza que cada país tem em suas florestas, toda a sua biodiversidade, e uma preocupação com as mudanças climáticas que já na época eram bem perceptíveis. Tanto é verdade que principalmente essa parte das mudanças climáticas, 5 anos depois, gera um novo protocolo. O famoso, esse você conhece bem, já ouviu falar muito, né? Protocolo de Kyoto, já ouviu falar bastante, certo? Por que ele é tão importante e famoso? Ele foi um compromisso, um protocolo, um documento onde tem-se todas as regras, assume-se um compromisso, nesse caso, para diminuir ou pelo menos estabelecer uma meta em relação às emissões dos gases causadores do efeito estufa. O efeito estufa era justamente como essa dinâmica principal responsável pelo aquecimento do planeta. Alguns gases provenientes de atividades humanas, eles estavam aumentando essa capacidade do planeta de reter o calor da radiação solar, principalmente o CO2. Esse protocolo era justamente para estipular uma meta, o máximo que cada país poderia emitir de CO2. Bom, o protocolo de Kyoto, na verdade, ele funciona na primeira fase, que vai de 2008 até 2012, só que nem todos os países deveriam assumir inicialmente essa meta de redução de CO2. O protocolo de Kyoto trabalhou numa seguinte lógica: quem sujou primeiro tem que limpar primeiro. Então os países industrializados eram os primeiros que tinham uma obrigação, uma meta a ser cumprida. Por quê? Qual o sentido disso? Bom, os países que se industrializaram primeiro, eles emitiram mais CO2 ao longo da história. Então você pega a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra, berço da primeira Revolução Industrial, por ela ter sido o primeiro país, né, a ter essa grande atividade industrial, emitiu muito mais CO2, portanto, tem uma culpa no cartório maior. Então, se hoje a China é o país que tem a maior emissão de CO2, só que a China começou tempos depois a emitir CO2. A Inglaterra deveria cumprir uma meta primeiro. Daí esse protocolo de Kyoto, obviamente, alguns países não concordam com essa dinâmica. Estados Unidos, por exemplo, não ratifica esse protocolo. Então ele tem aí avanços importantes nessa parte ambiental, só que do ponto de vista político ele cria algumas controvérsias. Mas entra para o rol das principais decisões, conferências, compromissos assumidos. Por isso ele é muito famoso e bastante cobrado no vestibular. A última, 2012. 20 anos depois, 1992, a conferência no Rio de Janeiro, 20 anos depois, 2012. Por isso ela foi chamada de Rio mais 20. Qual era a pauta dessa conferência? Revisar os compromissos assumidos na grande conferência do Rio de Janeiro. 92, o que nós fizemos 20 anos depois? Foi a pauta principal dessa conferência da Rio mais 20. Infelizmente, os compromissos foram por água abaixo. A grande percepção da Rio mais 20 foi que o que foi discutido, o que foi assumido de compromisso lá em 92, muito pouco foi cumprido. E principalmente uma ausência por parte dos países na postura de assumir novos compromissos. Bom, ok, não fizemos, não cumprimos os compromissos. O que nós podemos assumir agora de compromisso, então, para daqui para frente? E aí os países, basicamente, eles se desviam aí em relação a assumir compromisso e quase nada acontece nessa conferência de 2012. É importante você lembrar que nessa época a crise econômica mundial estava no seu auge, né? Saindo dos Estados Unidos, migrando para a Europa e os países desenvolvidos entrando numa crise econômica muito forte. E crise não combina aí com metas ambientais, porque isso vai mexer na atividade industrial, vai mexer toda na dinâmica econômica. Os países basicamente colocam a culpa na crise mundial para não assumir nenhum compromisso. Infelizmente, foi aí o resultado final dessa última grande conferência. Bom, temos aqui uma recapitulação, esse resumo das principais conferências. É importante que você lembre delas, porque o vestibular costuma cobrar bastante, mas como um ponto principal aí em relação às questões ambientais. Claro que esse tema ele é muito amplo e, obviamente, nós vamos trabalhar em novas videoaulas que eu espero você aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, tchau!